Em destaque, a ata do Copom e outros destaques da economia. Denise Campos de Toledo. É isso mesmo. Vamos começar falando de inflação, Tiago. Saiu o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, com alta agora no mês de março. O índice subiu 0,54%. É a maior variação para o mês desde 2015. Em 12 meses, ainda continua abaixo do centro da meta, que é 4,25%. E a variação está em 4,18%. Há uma pressão maior de alimentação. A variação ficou em 1,28%, representou 0,32 ponto percentual dessa alta do IPCA 15 de 0,54%. E depois tem o item transportes, combustíveis voltaram a subir. Nós estamos vendo, inclusive, reclamações de novo dos caminhoneiros em relação ao diesel, mas combustíveis em geral, com reajustes, a alta desse grupo representou 0,11 ponto percentual na composição. Portanto, são dois grupos aí que tiveram o maior peso nessa inflação. E a ata da última reunião do Copom, divulgada hoje também pelo Banco Central, mostra que a inflação deve atingir o pico exatamente até o mês de maio. Há uma pressão sazonal, problemas em relação à safra de alimentos aí de curto prazo, daquele consumo de dia a dia, mas depois deve retornar. Só que o Banco Central está condicionando esse retorno, essa acomodação de longo prazo da inflação a aprovação de reformas. Então, cita essa incerteza em relação às reformas, em relação à aprovação e depois à execução, e esse é o fator que deve impedir novos cortes dos juros até que se tenha uma definição de cenário. A avaliação feita pelo Comitê do Banco Central em relação ao cenário atual da economia brasileira mostra inflação sob controle, mesmo com essa pressão prevista até o mês de maio, não é nada que assuste, tem a questão de sazonalidade, aumentos pontuais de alimentos. Fala também desse crescimento da economia que tem ficado abaixo do esperado. Há uma ociosidade muito grande, só que condiciona qualquer mudança às reformas. Portanto, até por aí a gente vê uma interferência muito grande da necessidade de reforma da Previdência. Agora, só mais um detalhe em relação a esse crescimento fraco da economia: nós tivemos uma pressão forte de alimentação, que aumentou muito o custo da alimentação no domicílio para as famílias. Só que no comércio, a alimentação fora do domicílio teve até um recuo em relação ao mês anterior. Esse é um termômetro importante de atividade. Para não perder movimento, nós temos a área de serviços, as empresas ainda segurando aumentos. Então, a fraqueza da economia tende a garantir a inflação sob controle. Para estimular mais a economia, seria importante até termos reduções adicionais dos juros, mas aí depende de toda uma conjuntura maior, da capacidade de se executar o ajuste fiscal, por exemplo.